Olá para você acompanhando a Band FM, a gente direto de São José do Rio Pardo, fazer um bate-papo bacana com a arquiteta Aline Flamínio. Mariana, primeiramente, seja muito bem-vinda. Olá, Adelena. Oi, Faline. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente vai bater um papo sobre o mercado, sobre os negócios, esse mercado tão promissor que é o mercado da arquitetura, né, Mariana? Isso mesmo. É um mercado muito dinâmico, né, Sim. arquitetura. E hoje a gente vai falar um pouquinho com a Aline, que é referência aqui em São José do Rio Pardo, né, Aline? Nessa área da arquitetura, já está há 18 anos nesse caminho, já formada, trabalhando. E aí a gente vai ouvir de você um pouquinho como que você escolheu essa área, como que foi para você entrar na faculdade de arquitetura, o início da sua carreira, contar um pouquinho para a gente, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Eu escolhi a arquitetura porque eu queria trabalhar com o sonho das pessoas e, através disso, eu poderia desenvolver as minhas habilidades, que seria ajudar o próximo. Então, como a gente trabalha com sonhos, né, é muito legal você realizar sonho. Se bem que nem ninguém imagina o que tem antes do sonho, né? Toda a luta da obra, as brigas com o pedreiro, tudo que acontece É, por é trás, mas o complicado. resultado final é fantástico. Eu amo o que eu faço, eu gosto muito do meu trabalho. E como que foi para você escolher arquitetura? Desde pequena, você já Eu sonhava com gostava, sim, isso? sim, desenvolver desenho, tudo, sempre gostei muito. E eu prestei farmácia e bioquímica também, acabei passando, passei engenharia, adoro matemática, só que a minha mãe não deixou eu fazer engenharia porque era à noite. Então Ah, eu acabei partindo para a área da arquitetura, mas a arquitetura, ela tem um campo mais dinâmico do que a engenharia. Isso é muito legal. Então, por exemplo, se alguém desenvolver uma caneta e vender para uma marca de referência, a pessoa pode ficar famosa, entendeu? Então, o leque da arquitetura é muito mais muito amplo, maior, é sim. muito maior do que a engenharia. Então, graças a Deus, eu caí no caminho certo. É, já entrega o sonho pronto, né? A Aham. casa construída e decorada. Decorada, né? O bom do arquiteto que ajuda nessa parte de É decoração isso também. aí. A gente pensa muito na parte da incidência solar, da iluminação. E isso é muito importante, faz diferença num projeto arquitetônico. Muda completamente, né? Eu, Totalmente. eu ia perguntar, você tocou nesse assunto de engenharia e arquitetura, a diferença, porque tem muita gente que acha que pode ser quase a mesma coisa, mas tem uma diferença de arquitetura para Tem, engenharia, né? tem. O arquiteto ele pensa mais na distribuição interna. Então, por exemplo, como é que ficaria interessante o cômodo, né? Vamos supor, se fosse uma suíte, a cama do casal fica voltada para que lado? Então, só que assim, isso daí é mais o acabamento. A gente pensa desde o início, no início do projeto, a incidência solar, os quartos vão ficar para o lado leste, que lado que está o sol. Então, a gente pensa em todos os detalhes, inclusive no acabamento da decoração, né? Acho que o arquiteto é um conjunto meio que completo em relação ao A engenheiro. mulher sempre escolhe o acabamento, né? Fica na mão da mulher essa decisão, e ter uma arquiteta mulher deve mudar esse cenário. A gente sempre tenta auxiliar pro que é mais bonito, para o que é mais moderno, porque o mercado hoje ele é muito dinâmico. Então, por exemplo, eu estive na Revestir, estive na Casa Cor, fui até 2 vezes, não consegui uma só, porque a Revestir é muito grande e são onde todos os revestimentos são lançados. Então, todo ano muda. Revestimento sempre novo no mercado, isso é muito legal. Então, assim, vou fazer uma maquete, vou escolher um revestimento para um painel, eu preciso saber o que tem de novo no mercado para poder colocar na maquete, Sim. né? E a casa cor é uma outra parte que é mais a decoração. A parte de decoração, como é que é distribuído a cama, o que que a gente pensa nessa parte dos móveis, toda a parte decorativa mesmo. Eu acho muito legal, Aline. Eu sou apaixonada por arquitetura. Acho que se eu não tivesse feito direito, eu ia ser arquiteta. Não é Então, acho que eu mentira, sou se aquela que, precisar. acho que quando vou contratar arquiteta, eu acho que eu sei mais que ela. Acontece, né? Acontece, acontece. Tem gente que é muito apaixonado pela arquitetura, né? Por exemplo, eu cheguei da Casa Cor, cheguei com o livro da Casa Cor, e aí tinha uma cliente minha que falou: Você me empresta? Eu quero namorar esse livro. Aí eu emprestei para ela, a gente chama de anuário, né? Emprestei o anuário para ela, ela ficou lá folheando, admirando, tudo que ela pode pensar em fazer um dia. Isso é legal, é o sonho, né? Sim, é verdade. O arquiteto ele realiza o sonho de muitas pessoas, né? A entrega daquela casa pronta, planejada. Eu falo que tem muita diferença quando a gente tem um arquiteto no projeto e quando não tem. Às vezes a gente entra num decorado, imóvel decorado. É pequenininho, né? Você acha que não vai caber nada lá dentro. E, gente, os arquitetos eles fazem assim um milagre, né? Fica funcional, fica bonito, fica aconchegante. Então eu vejo que o arquiteto ele não pensa só às vezes na estética, o que a pessoa busca quando ela vai
mobiliar a casa dela, ou planejar internamente, vamos dizer, a casa, ou Exatamente, Mariana. até quando vai construir, A gente pensa muito né? em planejamento interno. Esse Isso. planejamento ele é muito importante. A distribuição, o que que vai ser colocado, de que maneira. E tem um ponto que é muito importante, que eu sempre brinco, que eu falo que é um casamento entre eu e os clientes. O que que É, seria esse casamento? As necessidades do cliente. Porque eu tenho estudo, mas eles têm a necessidade. E cada um tem uma necessidade diferente. exato. E essa necessidade muda de acordo com o tempo também. Então, por exemplo, hoje a sua necessidade é uma, daqui 5 anos pode ser outra. Né? Então, a Verdade. gente tem que estar sempre se adaptando e sempre estudando para poder divulgar o que é melhor e correr atrás para fazer sempre o melhor para o cliente. É, trazer funcionalidade para o dia a dia também, né? Funcionalidade, isso, funcionalidade, palavra-chave. Exato. E aí você, nesse tempo, né, nesses 18 anos de carreira, eu vi que você é uma pessoa que se atualiza muito, né, pelo seu Instagram, que você, como disse agora, participou 2 vezes da Revestir esse ano, foi na Casa Cor. As tendências na arquitetura, elas mudam, assim, né, quase que diariamente, vamos dizer, né? Tem muitas novidades sempre, os clientes querem as novidades na casa, né? E, enfim, vem aí muitas novidades para trazer também mais praticidade no dia a dia, mais conchego no lar ou até na obra. Como que é, assim, estar sempre em estudo constante? Não é fácil, vou admitir, não é fácil, porque eu sou mãe, sou casada, trabalho e ainda tenho que correr atrás de poder estar sempre atualizando em todos os fatos, né? Por exemplo, além da Casa Cor, eu estive, acho que não tem nem um mês, na Casa Brasil Eliane, que fica em São Paulo, Uhum. porque eles fizeram um lançamento, também fui lá conhecer, porque se eu não vou conhecer, eu não corro atrás, eu não consigo projetar, colocar na maquete para o cliente ver o que que tem de novidade no mercado. Né? Por exemplo, agora eu estou com uma obra grande que é uma piscina enorme. Aquelas pastilhinhas já não existe mais. Agora eu estou Sim, colocando grandes formatos dentro da piscina. E, gente, vocês imaginam tão lindo que tá que fica ficando. lindo, Tá né? ficando lindo. Sou suspeita para Não falar, né? existe mais aquela. A pastilhinha existe. Mas A saiu gente de tem, moda. tem cliente que ele opta pela pastilha porque ele é tradicional. Só que tem cliente que gosta de usar e deixar mais moderno. Sim. Então, assim, essa piscina que eu tô assentando, ele tem 60 por 1,20 o porcelanato. Vixe. Nossa, Em vez de ser uma pastilhinha, ele 60 por Vai 1,20. ficar a coisa mais linda. Já tá ficando, já tá ficando. Depois, quem quiser conferir lá no meu Instagram, vai ver um pouquinho da obra lá. isso aí, acompanha lá no Instagram, né? Verdade. É isso que eu falo, a tendência sempre muda. Então, às vezes, a pessoa constrói a casa esse ano, faz lá a piscina dos sonhos, ano que vem a piscina já tem piscinas mais modernas, né? Mais estilosas. Para quem está sempre antenado na tendência, né? É muito rápido que muda, O né? mercado é muito dinâmico, porque todo ano, acho que os profissionais, todo mundo exige as mudanças. Todo Sim. mundo exige, né? Teve um apartamento que eu fiz em São Paulo que eu demorei para encontrar com o cliente 3 meses. Nesses 3 meses foi a época de transição de revestir. O que que aconteceu? Tinha um revestimento do lavabo que ele saiu de linha. Aí eu já tive que trocar para poder apresentar de novo. Então, Exato. essa dinâmica do mercado, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque senão fica para trás. E é muito rápido. Para trás. Eu estava até falando com o Delena antes da gente começar aqui, né? Que é desafiador, né? Você trabalha com o sonho das pessoas, entrega ali, a pessoa às vezes junto uma economia de quanto tempo para construir, para colocar esse investimento, né? De pé, vamos dizer assim. Como que é os desafios do dia a dia, lidar com esses clientes? Às vezes, né, um cliente um pouco mais complicado, enfim. É assim, cada obra é diferente. Não adianta você querer seguir um padrão porque não tem. Às vezes tem que conciliar o marido com a mulher, porque ele tem um sonho, ela tem outro, e eu Sim. tô no meio do caminho, então eu tenho que tentar Mas a mulher agregar para que os dois. decide, né? É sempre assim. Né, Helena? A mulher A sempre. decisão é sempre da mulher. É porque a mulher gosta deixa mais bonito na Sim. realidade, né? Então a gente vê com outros olhos, por isso. Então tem que tentar conciliar sempre, né, para não ter problema, porque a obra já é estressante. Sim. E, por exemplo, às vezes você chega na obra e fala, olha, entregaram o revestimento, tem não sei quantos quebrados, eu já entro em pânico, porque o revestimento, eu já fui em fábricas de revestimento, e o que que acontece? Quando o revestimento vai para o forno, aquela fornada sai de uma maneira, como se fosse um pão.
Quando você tira o pão do forno, você nunca vai tirar uma fornada igual a outra, né? Dá diferença Então, na cor. exatamente. Então, a gente tem que procurar sempre pegar o mesmo lote, o mesmo calibre. E aí, o que que acontece? Ai, quebrou, nós vamos mudar o foco. Então, eu vou focar numa parede e ver o que que vai faltar para outra, né? Então, Por isso que é sempre bom deixar uma reservinha também do não, produto que você compra. e hoje é muito complicado, porque os pedreiros têm mania de fazer uma conta de 10%, e eu já jogo 15%. Só que 15% de um porcelanato ser 120 é um pedacinho. Não- Não dá um piso, entendeu? Às vezes os clientes nem imaginam isso, mas a gente está ali desesperado pensando em todos os detalhes. Por isso que é bom ter uma arquiteta trazendo essas informações, esses detalhes. E se você for Sim. deixar na mão do pedreiro assim, ele sabe levantar, ou terminar, finalizar, mas a arquiteta dá esse tom no todo o trabalho, né? Uhum. É. É. Não, eu falo, gente, às vezes o barato sai caro, né? Então, não, é um custo que Verdade. existe, é um investimento, na verdade, né? Contratar um arquiteto, mas o que você economiza, né? No resultado, na praticidade, você vê a questão do piso, né? De vir um lote diferente, dar uma diferença de cor. Uhum. Então, é realmente um resultado que você vai ter de um sonho que você está construindo, né? Então, é muito E às vezes importante. eu procuro, por exemplo, tem um problema, eu sempre falo para os pedreiros me avisarem para eu filtrar o problema e não chegar no cliente. Gente, é. Então, e a hora que só chega para ele, a hora que já está resolvido, já está Tudo pronto. finalizado, tudo pronto, porque eles não precisam de dor de cabeça, né? A obra é muito estressante. Sim. Então, eu procuro tentar fazer com que dê tudo certo sempre. Assim, ali na sua profissão, você acha que o seu maior desafio é com o cliente ou com os pedreiros na obra? E em geral na obra, né? Com todos Não, que acho estão que assim, trabalhando. eu acho que o maior desafio são as coisas que acontecem durante a obra. Por exemplo, teve um cliente que eu tinha feito a maquete, o banheiro dele, o nicho ia ficar na horizontal. Aí eu achei um pilar no meio do caminho. Então, como no sentido da TV aqui, né? Aham. Então, o que que aconteceu? Eu tive que Você teve virar que o nicho na mudar. vertical e ficou a coisa mais linda do Linda. mundo. Ficou lindo, porque aí eu iluminei na lateral, igual tá esse painel aqui, Sim. joguei as prateleiras e ficou lindo. Então, são desafios que aparecem durante a obra. Não só, não é o cliente, não é o pedreiro, são desafios da obra mesmo. Quando é uma reforma, né? Tem essas surpresas. E cada obra é diferente uma da outra, não tem como. Não tem como. E hoje a iluminação é um ponto que muda completamente o ambiente. Com Muda. certeza, com certeza. A iluminação faz muita diferença. Por isso que eu procuro apresentar nas maquetes a iluminação também. Só que assim, a gente tem quem faça iluminação, tem pessoas que são especializadas nisso. Certo. Mas eu procuro sempre entregar uma coisa completa, para o cliente poder já ter uma noção de como ficaria o ambiente finalizado. E uma curiosidade, tem algum cômodo que é mais difícil você trabalhar? Tipo assim, a cozinha, nossa, é complicado, é mais complicado do que os outros. Existe? Não, não. A cozinha, a gente tem uma regrinha que eu gosto de trabalhar, que é o triângulo. O que que seria o triângulo? Fogão, geladeira e pia, eles não podem se cruzar. Por quê? Uma pessoa não bater na outra. Então, se uma estiver usando o fogão, a outra está na geladeira, a outra está na pia. Então, a gente faz isso na arquitetura. E é uma distribuição. Eu brinco que o projeto ele é um quebra-cabeça, né? Que eu tenho que ir moldando. Mas teve um grande desafio na minha vida que foi fazer um bunker, que eu nunca tinha feito. E eu tive que estudar sobre o assunto, numa obra grande que eu trabalhei com um arquiteto em São João da Boa Vista, né? Que eu me formei, fui para São João, depois que eu comecei em São José, e aí eu nunca tinha feito bunker, né? O bunker é aquele que você faz no subsolo da casa, que tem que ter todos os aparatos, se a pessoa quiser se esconder. E foi muito interessante fazer. Estudei bastante sobre o assunto, foi bem legal. Foi uma novidade para Foi uma você, né? novidade, Tá preparada quem precisar aqui na É, região. é. Por exemplo, vocês estavam falando, né, do Nordeste, teve um projeto também que eu fiz que era na Bahia. E o que que aconteceu? Eu fiz o projeto, aí a pessoa falava para mim, nossa, mas o banheiro tá pequeno. Eu falava, nossa, o banheiro tá pequeno, tá quase o tamanho do quarto, né? Aí ele falava assim, não, mas eu quero banheiro maior. E aí eu até brinquei ontem na palestra de psicologia na Unip, que eu falei, mas por que que você quer um banheiro maior, né? Que eu lá, usei meu lado psicológico. Aí ele virou e falou assim, não, porque eu preciso colocar uma cama de casal no banheiro, que às vezes eu não gosto de ligar o ar-condicionado. Então o banheiro é azulejado e mais fresco. E aí entra o lado da arquitetura, por exemplo, aí o que que eu fiz? Eu joguei uma parede, joguei a cama encostada na parede, escondi o vaso sanitário atrás, sabe?
todo um detalhezinho para poder Uhum. fazer isso. Engenharia mesmo. pra- É bem diferente Bem também. diferente. Tem vários desafios na arquitetura, e você sabe que eu adoro isso, porque assim, eu procuro sempre estudar, renovar, para poder fazer acontecer nos desafios mesmo. Você disse, cada cliente sua necessidade, né? Até É. dormir no banheiro. Então, porque como o projeto era na Bahia, o que que aconteceu? Eles queriam um ambiente mais fresco, né? Sim. E aí a gente acabou colocando uma cama de casal no banheiro, que era banheiro. o sonho deles, e deu certo, E deu ficou bem legal, Todo ficou mundo bem ficou legal. feliz, né? Ficou bem legal. E assim, todo mundo te encontra e quer uma dica, não é? Ai, Uma sempre. dicasinha só Sempre, sempre. só Às vezes a pessoa um fala, quero perguntar só um negocinho. negocinho assim, como fica melhor minha sala? A cor da tinta, o que que você acha que eu devo colocar na fachada? Só que aí esquece que tem todo um estudo que foi feito para fazer aquela fachada, né? Então, assim, são detalhes. Então, a gente tem que pegar o projeto e dar uma olhada. Não é assim só uma dica. Só uma dica. Tem Mas assim, alguma dica que hoje você poderia deixar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e, né, e nos assistindo? Você, hoje, a tendência para as cores das paredes mais clara, tons mais vibrantes, como que tá hoje sendo utilizado? Já que você falou da tinta, todo mundo quer uma dica da É, cor da parede. então, por exemplo, na Casa Cor esse ano estava muito propenso o tom terroso. Então, o terroso veio com tudo, né? Pode ser que ele fique, pode ser que ele Que não não. fique, porque Casa Cor é sempre uma amostra que É. vai dar como exemplo do que vem a partir do ano que vem, que seria 2024. Mas o tom terroso ele veio com tudo. Argila, então são coisas assim mais acolhedoras, Sim. porque é um pós-pandemia, Ah, entendi. Eles entendeu? É um fizeram pós-pandemia. Tudo pensado É. mesmo, É, né? é. estudar, né? Para trazer um aconchego, um calor, seria isso. E para a gente poder finalizar, eu queria ouvir de você qual foi o seu projeto preferido, assim, ele tinha mais o seu gosto, porque a gente sabe que o arquiteto não faz só o gosto dele, né? Na verdade, você Não. trabalha com as escolhas do cliente, né? Como que foi o seu projeto preferido, assim, que você fez e falou, não, esse é o que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei? São todos. Não sou suspeita para Tão falar que são todos. difícil, Porque né? assim, a gente coloca a alma quando a gente faz um projeto, né? Eu sempre falo isso. Então, assim, o projeto com amor mesmo. E Aham, aí eu especifico. Às vezes o cliente não gosta do que eu especifiquei, mas nada é por acaso. Às vezes o gosto dele vai casar com a necessidade. sim. Então, assim, eu sou suspeito para falar, porque eu adoro todos os projetos. Interiores, externo, comercial, residencial, tudo. Então, você trabalha com todos os tipos. Tudo. A parte de paisagismo você também faz, E eu Aline, faço sugestões, sugestão, sugestões, mas eu tenho quem faça o paisagismo para já entregar é, produto num projeto, por isso, exemplo. isso, é. Eu gosto assim de, não que eu vá especificar, mas eu tenho empresas que fazem e falam, olha, ali nessa daí não é tão incidência solar, tem que ser uma meia sombra. Então, às vezes o que eu quero não é o que vai ser indicado, a vegetação que vai ser indicada. Sim. Olha, mas muito legal um bate-papo com você, Aline. Foi um prazer te conhecer, né? A gente já conhecia seu trabalho pelo Instagram, né? Você é uma ótima profissional, referência realmente aqui na cidade de São José e toda a região. E da Helena hoje aprendeu um pouquinho de arquitetura, você viu só? Verdade, Vendo e aprendendo, né? sempre. Já posso dar umas dicas para minha esposa, certinho. Como que a gente vai tratar a Aline Flamínio? Qualquer coisa é só Nada, ligar. vai pedir dica para ela, né? E eu que agradeço o convite, agradeço a Malco Imobiliária também pelo convite e estou à disposição quando vocês precisarem. Nós que agradecemos, Aline. Obrigada. Isso aí para você ligadinho na Band. A gente vai encerrando essa entrevista com a arquiteta Aline Flamínio. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada.